Olá, eu sou Vanessa Bordignon, fisioterapeuta, e esses dias eu tenho recebido muitas perguntas sobre o fortalecimento respiratório, sobre a imunidade, sobre higiene. E nessa quarentena, né, como a gente pode potencializar os cuidados contra os agentes agressores, não só o Covid, mas todos os agentes agressores que afetam o sistema respiratório. Então eu fiz um esquema de 3 etapas e vou passar aqui para vocês, tá? A primeira etapa se baseia na higiene. A higiene ela é fundamental para que a gente não venha a ser contaminado. A higiene ela começa desde não colocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca, que são as portas de entrada para o nosso organismo, quanto à higiene das mãos, tanto com álcool 70, gel ou líquido, ou água e sabão. O segredo é lavar adequadamente, né? As mãos têm que ser lavadas uma sobre as outras, depois lavar o dorso da mão, depois os dedos, a ponta do dedo, o polegar, o punho e o antebraço. Toda essa região são as regiões de contato onde a gente pode ter contaminação. Além da higiene das mãos, é importante também prestar atenção em qualquer tipo de objeto que você traz para dentro de casa, né? E antes de colocar na geladeira ou no seu armário, ou levar para dentro, né, dos ambientes internos da sua casa, higienizar cada objeto. Fora isso, os utensílios de uso pessoal. Os utensílios de uso pessoal, eles não devem ser compartilhados sem uma higienização prévia, né? O compartilhamento faz com que vírus e bactérias também sejam compartilhados. E isso também é negativo se a gente está pensando em prevenção. A segunda etapa é sobre o sistema imunológico, né? Como fortalecer a imunidade. O nosso sistema imunológico, ele é composto por alguns órgãos, né, como o timo, o baço, o fígado, a medula, a amígdala, os linfócitos. E para que esses órgãos funcionem adequadamente, consiga combater um vírus ou uma bactéria, é necessário ter alguma substância presente ali. E essas substâncias são substâncias antioxidantes que a gente adquire através da ingestão de frutas vermelhas, por exemplo, o ômega que tem no azeite, nas algas, em alguns tipos de peixe, o ferro, que ele fortalece o nosso organismo, né? O ferro nas verduras escuras, na carne vermelha, em algumas leguminosas. Para o ferro ser sintetizado, é necessário a vitamina C, a presença da vitamina C, né? Que a gente consegue adquirir nas frutas cítricas. Vale lembrar que toda vez que o ferro é ingerido, não pode ser ingesto derivados de leite, 1 hora antes e 1 hora depois, porque a presença do lácteo na hora da síntese do ferro atrapalha. Então, o ferro deve ser consumido com vitamina C e longe das refeições que tenha derivados de leite. E o queridinho, que é o zinco. Que o zinco, ele super fortalece o nosso sistema imunológico. Só que o zinco, diferente de outras substâncias, ele não tem um local no nosso organismo de armazenamento. Então, o zinco, após ser ingerido, ele... 48 horas depois, não tem mais zinco no organismo, né? Onde a gente encontra zinco? Nas ostras, nas castanhas, em algumas sementes, na gema do ovo. Porém, existe essa peculiaridade que ele não fica armazenado no organismo, e aí é onde entra as perguntas sobre suplementação. Eu, como fisioterapeuta, não posso indicar uma suplementação. O ideal é que o médico que acompanha esse paciente, seja o geriatra, o pediatra, geneticista ou até a nutricionista, nutróloga, faça esse cálculo e essa necessidade da suplementação. O que eu posso falar como profissional da saúde, que é importante o zinco estar presente no organismo para combater, para o combate na imunidade, né, para fortalecer a imunidade. E que a suplementação depende de idade, de suporte nutricional, da estatura, e então isso é outro profissional que pode indicar. E agora vamos falar de fisioterapia. Vamos falar sobre o fortalecimento pulmonar. Quando a gente fala de fortalecimento pulmonar, a gente fala sobre respiração. A respiração, para ela acontecer,
são grupos musculares que estão envolvidos na respiração, né? Então, como qualquer outro grupo muscular do nosso organismo, eles precisam ser fortalecidos para que a gente consiga ter uma respiração de qualidade. E eu costumo dizer que o nosso pulmão é parecido com um aquário. O aquário tá lá, com a água turva. Aí você vai trocar a água, mas você deixa uma quantidade de água dentro. Quando você entra com a água limpa, aquela água limpa se mistura com a água turva, então não tá 100% limpo. E assim é o pulmão. Toda vez que fica o resíduo respiratório, o CO2, o resto da troca gasosa dentro do pulmão, quando ele não sai totalmente, o ar inspirado, rico em oxigênio, ele se mistura ali com aquele resto de troca gasosa e ele não tá 100% oxigenado. Então, tem um dano, né? Não tá completo. A respiração não tá 100%. E aí, o que fazer? Vamos fortalecer os músculos respiratórios. Basicamente, o exercício de fortalecimento respiratório, ele se baseia numa inspiração e numa expiração. Então, a inspiração, a expiração. É só isso? Não. Quando a gente faz a expiração, a gente faz a expiração fracionada em 3 tempos. E tenta fazer ela num tempo mais longo possível. Então, dessa forma, inspira, expira em 3 tempos. Inspira e expira em 3 tempos. Então, quando a gente fraciona a ela acaba ficando um pouco mais longa e essa paradinha e recuperação para forçar a você consegue trabalhar uma parada e um exercício na musculatura respiratória, tá? Então, basicamente, o exercício de fortalecimento é esse, só que ele pode ser complementado. Antes de falar da complementação, só vale lembrar o seguinte: esse exercício pode ser feito por criança, por adulto, por pessoa acamada, por qualquer tipo de pessoa. Esse exercício pode ser feito sentado, pode ser feito em pé ou pode ser feito deitado. Quando a pessoa tem um pouco de dificuldade na compreensão, ou uma sequela neurológica ou uma alteração muscular que não consiga fazer de forma adequada esse exercício, a gente pode passar isso pro concreto, né? Que é utilizar uma barra. Quando a gente utiliza uma barra, essa barra ela pode ser uma barra comum, um pedaço de madeira, ou pode ser uma barra com carga. No caso da minha tem 1 quilo. E isso já ajuda para fazer movimentos também com resistência. Então, quando é com carga, funciona assim: respira e expira. Inspira e expira. Em 3 tempos. Ah, Vanessa, eu não tenho uma barra. Não tem problema. Você pode fazer com elevação de braço. Então, eleva o braço lá na frente e inspira. E desce o braço na em 3 tempos. Você também pode fazer ao lateral, né? Que vai trabalhar outro tipo de musculatura e outro tipo de movimento na tua caixa torácica. Então, na lateral, é a elevação dos braços e abaixa os braços na Com a barra, eleva o braço para uma lateral e na para o outro lado. Então, o exercício de inspiração e expiração fracionada é um exercício de fortalecimento muscular da musculatura respiratória. Ele pode ser feito deitado, sentado, em pé, com carga na barra, sem carga na barra, com barra ou sem barra, tá? Ele deve ser feito 10 repetições de cada movimento, sendo 10 para frente e quando são os da laterais, 5 para cada lado. Outra variável desse exercício é aplicar uma resistência expiratória. A resistência expiratória, ela fortalece mais ainda o diafragma e toda a musculatura respiratória.
Essa resistência respiratória se chama freno labial. O freno labial nada mais é que você diminuir o espaço de saída do ar. Então, você vai fazer um biquinho. Então, inspirou e soltou com freno. Inspirou e soltou. Então, faz aquela boquinha de peixinho, diminui o espaço de saída de ar, aumentando assim a resistência, fazendo uma pressão negativa e dando um plus aí no fortalecimento. Lembrando que o freno labial só deve ser usado para quem já tem condicionamento físico, tá? Condicionamento cardiorrespiratório. Quem tá iniciando, o ideal é fazer sem freno e também sem resistência de barra. Começar só na parte da respiração. Ok? Então, esses exercícios, eles movem o gradil costal, que são as nossas costelas, e aí trabalha a musculatura intercostal, musculatura de abdômen, diafragmática, de peitoral e todas aquelas que envolvem o sistema respiratório. Um beijo, obrigada pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado.